Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook, hoje com a Luciana Lancerotti, que é CMO da Microsoft no Brasil. E Lu, mega prazer te receber, eu sou apaixonado pelo esse ecossistema de plataformas das empresas que estão ditando assim, comportamento, tendência, e a Microsoft sem dúvida é uma delas. É um baita prazer te receber aqui hoje, viu? Que isso, Rafa, super obrigada. Demorou nosso papo, mas está saindo. Primeiro de tudo, prazer enorme. Com muita humildade, agradeço mesmo o convite. Gosto sempre de falar que, puxa, tudo que eu sei, eu faço questão de compartilhar. Eu tenho uma frase que me segue antes de falar quem sou eu, que eu falo que sabedoria é a gente poder ter coragem de compartilhar um pouquinho que a gente sabe com todo mundo que a gente puder ter alcance. Mas acho que, assim, é um momento muito humano. Então, assim, eu sempre lembro que eu sou CMO da Microsoft, mas o meu papel é ser gente, ser muito pessoa nesse momento. Perfeito. E Lu, em cima disso, acho que tem um pouco mais de contexto em você do que o pessoal que está ouvindo pela primeira vez, e sei que esse lado humano é um lado que eu quero hiper costurar no nosso papo aqui. Mas dando um passo atrás, assim, você é uma pessoa de mercado, cara, tá no mercado de tecnologia, há 20 anos como executiva, então, assim, muita gente que está ouvindo te conhece. Mas para os 10, 15% de pessoas que não sabem como é que você foi parar nessa cadeira, conta para a gente a versão de 2, 3 minutos da executiva que foi parar na cadeira de CMO da Microsoft. Depois a gente costura os papos todos que a gente quer trazer. Show de bola. Bom, minha carreira eu comecei no mercado de metalúrgica pesada, comecei no mercado da Caterpillar. E só como curiosidade, eu fiz 2 faculdades, fiz faculdade de desenho industrial, depois fiz faculdade de marketing, fiz pós em comunicação. Mas bem lá atrás mesmo, o que eu queria era fazer física nuclear. Então, assim, só para entender que eu tenho uma veia um pouquinho de número, mas a brincadeira com tudo isso é que eu descobri que se eu fosse física, química, eu ia ficar trancada sozinha no laboratório, eu ia querer morrer, porque eu ia perguntar cadê as pessoas nisso tudo, né? Papo para um café nosso depois, não vou deturpar aqui, mas eu tenho uma empresa que lida com material radioativo e física nuclear. Depois a gente bota essa aspas em outro lugar aí. Eu segui esse caminho, vamos nessa. Rafa, pô, que legal. E eu, quando perguntavam para mim por que eu queria fazer isso, porque eu falava que eu queria trabalhar na NASA, quem sabe um dia ser astronauta. Sonho de criança. Não, eu era adolescente, mas papo, como você falou, para outra conversa. Bom, passei um pouquinho por empresas como Caterpillar, depois eu fui para a Hext, que hoje nem existe mais, era uma holding alemã. Passei por spin-off, onde virou a Clariant, que ainda é conceituada em química, e a Novartis, que é a parte farmacêutica. E dali veio um pouquinho a minha jornada por começar as especializações toda em marketing, né, Rafa? Eu falo que antes de você ser um líder, na minha humilde visão, a gente precisa passar por um pouquinho de especialização em tudo. Então, eu vim da parte de comunicação, depois eu migrei para eventos, fazia muita feira, muito evento, esse mundo maluco, respeito demais as pessoas dessa área, porque, o que é isso? Pelo amor de Deus, o pessoal de live, agora em digital também, mas assim, é um mundo realmente só para os fortes. E aí disso foi muito interessante porque eu fui trabalhar com uma amiga da IBM, uma amiga me botou num processo no IBM, fui para a área de produto. Então, absolutamente saí dessa questão mais de execução de evento, de comunicação corporativa e migrei, comecei minha jornada em tecnologia. Então, isso aqui eu estou falando mais ou menos de 98, 99. Uau, né? Quanto tempo, né, Rafa? Acho que você não tinha nem nascido, se bobear, pelo amor de Deus, né? Mas é muito legal, é sobre história mesmo, né? E aí, na IBM, eu entrei na área de produto, fui atuar na área de servidores. Foi minha primeira vez trabalhando com tecnologia. Mas eu percebia também que a minha paixão continuava sendo em marketing e comunicação, tinha chance de mover para as outras áreas, de mais técnicas ou para áreas de parceiro, mas não, eu ainda me retinha bastante nessa área. Também, na época, tinha muito marketing de relacionamento, marketing direto, que hoje em dia a gente nem usa mais essa palavra, mas sempre muito apoiado em geração de demanda. E aqui começa um pouquinho da história, né? Geração de demanda relacionada a produto e como que a gente gerava realmente negócio para a equipe de vendas. Na IBM, conheci líderes fantásticos. Estamos falando aqui agora de bug de milênio,
quando eu migrei um pouquinho para essa linha, fui convidada por 2 diretores na época para ir participar de projetos de startup. Só que esse momento de startup na minha vida, ele foi, eu falo que em 5 anos eu realmente aprendi, provavelmente o que em 20 numa grande corporação eu não teria aprendido. Então, ele foi um momento onde eu tive que assumir a responsabilidade pela primeira vez de liderar equipes. Então, estou falando aqui de quase há 20 anos atrás. Eu era jovem, eu tinha 24, 25 anos. Terem depositado uma confiança em cima de mim, você vai montar uma estrutura de time de digital. Eu falava, do que nós estamos falando? O time de digital, isso nem existe ainda. De toda uma parte de infraestrutura. E ali ficou muito, é uma fase muito marcada para mim por conta de resiliência, de ter coragem de tomar risco e aprender muito com a história da humildade, que eu gosto muito de falar, absolutamente eu não sabia quase nada, porque era novo para todo mundo. Sempre aqui na minha jornada, Rafa, eu gosto muito de lembrar a importância de cada momento da vida para a gente aprender. A jornada na Microsoft, eu falo que a entrevista de entrada já foi super interessante, porque eu lembro até hoje, eu sentei, eu vim indicada por uma ex-colega de IBM, também ela falou assim, a pessoa perguntou, Lu, por que você acha que você tem que trabalhar na Microsoft? Pô, aquelas perguntas muito básicas, né? Aí eu falei, eu tenho 2 caminhos, ficar te inventando uma super história aqui ou te contar quem eu sou. Eu tô 5 anos em startup, eu às vezes erro o caminho da qual eu tô indo para o trabalho, porque eu já não sei mais para onde eu tô indo. E, eu queria uma empresa que eu acho que não vai quebrar nos próximos 5, 10 anos. Bom, isso virou quase que um label da Luciana na Microsoft. E fazendo até uma curiosidade, Rafa, eu lembro que quando a gente teve a crise de 2008, 2009, que foi muito séria, a ação da Microsoft despencou horrores, assim, lembro que acho que chegou próximo de 15, 16 dólares, hoje estamos falando perto dos 190. E algumas pessoas que tinham vivido essa história de começo de Microsoft falaram assim, ô Lu, você está quase quebrando a Microsoft, pelo amor de Deus. Mas esse seu tema agora para a mesa. Então, assim, acho que um pouco sobre a conversa com a Microsoft também, Rafa, e aí a gente pode começar a entrar um pouquinho mais nesse aspecto, o brilhantismo que a Microsoft trouxe para a minha carreira e que a gente fala muito lá dentro, que quem constrói a sua própria carreira são os funcionários. Então, eu tive, nesses 16 anos que eu tô lá, tô há 16, vai fazer 17 anos no final do ano que eu tô na Microsoft, eu consegui modular a minha carreira conforme era a minha vontade de crescimento. E isso passou por 5, 6 primeiros anos eu atuando em comunicação e marketing, mudando a cada 1 ano e meio de função, então era especialista em comunicação para servidores, depois eu virei lead da parte de eventos, aí eu fui ser a pessoa que montou a primeira estrutura de digital centralizado da subsidiária do Brasil. Passei depois por um outro momento, que foi ser uma função que chama Integrated Marketing, onde eu já começava a ter um pouco essa visão mais generalista, que era olhar as engines que tinham e atuavam, eventos, analytics, a parte de marketing de relacionamento, digital, para começar a conectar isso numa visão mais de perspectiva de cliente, de posicionamento de mercado. E aí eu me desafiei um pouquinho. No meio desse caminho, eu tenho uma passagem da Microsoft que é legal contar para as pessoas, que também está relacionada à história de risco, que foi quando eu saí da área de comunicação e marketing central e eu fui atuar na área de audiência técnica. Como eu falei, eu não tenho formação nenhuma técnica, minha formação é toda em comunicação e marketing, essa sempre foi a veia que eu trabalhei. E eu lembro que o desafio que eu tinha era de liderar uma equipe com pessoas técnicas, mas com atuação em marketing para fazer realmente crescer esse departamento, essa área. Daqui, Rafa, tem uma questão muito de impacto que a gente estava batendo um papo agora há pouco, antes de começar a nossa gravação, que é o que é impacto, né? E é super legal, porque eu entrei, tem um índice na Microsoft, que é o índice de satisfação de audiência, que a gente mede para entender quantos nossos clientes, nesse caso eram os desenvolvedores, os profissionais de infraestrutura, estavam satisfeitos com a Microsoft, e esses números eram terríveis. Eles tendiam a negativo, e existe realmente uma tendência negativa, para nós falar, como assim negativa? É um índice negativo de satisfação.
E eu me coloquei uma proposta. Eu falei, não, cara, não é possível, a gente está fazendo alguma coisa de errado. E aqui vem muito do que eu acredito nos dias de hoje, a gente pode fazer uma aceleração para o que eu faço atualmente, que é a história de se algum índice está negativo, se algo não está dando certo, é porque eu não estou fazendo as perguntas corretas e não estou escutando o que estão me dizendo. E foi construído todo um planejamento de 18 meses que a gente fez, baseados nos coaches de todas essas pessoas que respondiam pesquisa de satisfação para a gente. A gente usou todo o histórico e a gente pegava a frase dessas pessoas, logicamente, com toda a privacidade, mas a gente pegava e falava assim, vamos ler e interpretar o que está por trás disso. O que essas pessoas não estão vendo que a gente faz e que, por outro lado, a gente é uma mega empresa, a gente é uma puta empresa, cara. A gente oferece tudo isso que eles estão reclamando. E a gente construiu uma história de que a gente falava que era escutando a nossa audiência, a gente responde toda a necessidade deles. E isso virou conteúdo na época, se já usava muito para podcasts, a gente usava muito webinar, já conteúdos digitais, então a estratégia de conteúdo digital era muito forte para essa audiência. E toda começo, se fosse um evangelista técnico, fosse um marketeer, fosse um speaker que ia falar no evento, a gente falava, você vai começar falando por essa perspectiva. Primeiro na humildade do que é ser um Microsoft, porque a Microsoft tinha um aspecto meio arrogante ainda, de que a gente batia em open source, de que a gente sempre foi uma empresa muito arrogante, a gente tinha esse perfil de liderança. Então, a gente vai desconstruir isso. E aí, Rafa, foi incrível, porque a gente fazia com que qualquer líder da área, qualquer speaker, qualquer evangelista falasse nesse tom. Eles iam para o palco e falavam assim, primeira coisa, eu estou aqui com toda humildade dizendo, eu visto a camisa da Microsoft, mas eu não sou uma pessoa arrogante, eu sou uma pessoa, um ser humano que está aqui com paixão, vindo passar e compartilhar conteúdo com vocês. Segundo, nós ouvimos o que vocês falaram e a gente postava coaches do que essas pessoas tinham falado e a gente respondia. Bom, a gente pulou mais 43 pontos positivos em pesquisa, então a gente saiu de um índice negativo para positivo. Putz, assim, com toda a humildade do mundo, foi um dos melhores anos da minha vida, ganhei todos os prêmios que eu podia dentro da Microsoft, de reconhecimento, junto com o meu time, naturalmente, mas como profissional, foi um momento de realização. E ali eu percebi a importância, por exemplo, do vice-presidente, que era meu líder na época, dele ter confiado em mim, porque ele falava, você vai tomar um risco muito grande numa audiência extremamente crítica. E eu falava, me dá esse voto de confiança. E aí eu começo a falar muito de modelo de liderança, que é a história de eu confio, eu tô junto com você, se der alguma merda, me desculpa a expressão, mas tipo, vamos pular junto de paraquedas desse andar, tá tudo bem. E aqui, para mim, é disso que eu acredito hoje. Saí dessa área, fui para uma área que absolutamente eu sabia que era um aprendizado enorme para mim, fui para a área de produto, fui para a área de office, para small e medium business, que era um pouco mais apegada de viver scorecard, entregar métrica, ter que fazer plano de correção, mas eu sabia que ali era só para eu botar no meu currículo, para eu falar assim, eu não quero um dia, se eu tiver que galgar para uma vaga, por exemplo, de CMO, dizer que o business nunca fez parte da minha trajetória. E aí eu fiquei um pouquinho de tempo lá, vivenciei um pouquinho essa área de produto, até que me surgiu a oportunidade de voltar para a área de Central Marketing, numa função que também é outra super história para contar sobre aprendizados, que chamava Commercial Marketing. Commercial Marketing, eu brinco que é o intérprete entre todas as necessidades de marketing, seja das engines, seja de produto, para o time de vendas. Então eu brinco que eu era o paredão do tiroteio, tomava tiro, não importava se era do time de vendas ou do time de marketing, eu ficava no meio desse caminho, dessa conversa, tentando fazer essa troca. E aqui, Rafa, é super legal, porque foi também onde eu consegui terminar de construir todo o meu estilo de liderança, mostrar a importância dessa conexão entre pessoas, mesmo não sendo mais uma especialista, garantir que tinha os melhores especialistas nas engines, na parte do que a gente gerencia dentro de marketing, para trazer resultado. E aí veio o convite, participei do processo para virar CMO da Microsoft no Brasil, e estou nessa jornada aí há 1 ano e 2 meses, 3 meses mais ou menos. Perfeito, e assim, não se sinta de alguma maneira
puxada a contar uma história de uma vida em 2 minutos, não, porque eu tenho certeza que o testemunho, ele ensina muito mais do que frases prontas, né? E acho que o que você trouxe aqui foi muito uma costura dessa e que, ao mesmo tempo, abre para a gente uma avenida para explorar algumas coisas. E aí, só para setar umas big rocks aqui para gente seguir, assim, pô, acho que não tem como não falar da cabeça de fazer marketing para um ecossistema enterprise, né, focado em B2B. Então, pô, a Microsoft como companhia, você tem desde uma rede social como o LinkedIn, que opera nesse nicho, até um Dynamics, que é um CRM, ERP. Você tem um outro lado que é toda a estrutura de cloud, você tem o próprio Office, Windows, então, e é tudo muito focado no negócio de relacionamento de alto valor agregado de companhia entre companhia, né? Então, isso é um ângulo que sei lá, a gente pode destrinchar como é que olha ROI para isso, que é um tema que me apaixona, a gente pode destrinchar como fazer isso de forma eficaz e pensar, então tem uma caixa aqui. Outra caixa, que já separei aqui num lado do meu cérebro, é estilo de liderança, né? Porque, eu acho que qualquer um que ouve você falando 2 minutos já consegue entender o seu estilo de liderança muito humana e que até a gente dá um passo além, que fala muito com o CEO global da companhia, né? O Satya é esse cara e acho que, talvez tenha um ângulo da gente desconstruir aquela ideia do líder que é meio tirano, meio ruthless, e a gente conseguir mostrar para as pessoas que, para você ser um puta de um executivo, e não tem a menor dúvida que você e trazendo o Satya Nadella aqui para o centro do spotlight, ele revolucionou o modelo de negócio inteiro da Microsoft e ele nunca deixou o lado humano, o lado do propósito, o lado de cuidar das pessoas e de construir uma cultura corporativa que agregasse ao mundo de lado para perseguir objetivos de negócio e levar a ação, como você falou, de 13 para $200. Então, assim, não é um ou, é um e, né? Então, acho que tem um ângulo aí. E aí o resto a gente destrincha. Lu, pegando a primeira pedra, cara, legal. E aí vou usar até o que eu chamei aqui do ROI, né? Assim, cara, hoje em dia, minha principal atribuição é sentar na cadeira como CEO da agência, e o debate de ROI é um debate que gera muita confusão. Principalmente num mundo tão movido à marca quanto a gente tem hoje, principalmente num mundo tão competitivo quanto a gente tem hoje, onde o lifetime value da sua ação comercial está muito mais alongado do que no intra-mês ali. Conta um pouquinho como é que você, sentada na cadeira que você senta, enxerga ROI para 2020, para o ambiente que a gente está. Legal. Rafa, vou começar até contando essa historinha um pouquinho, trazendo nos últimos, acho que 4 ou 5 anos da Microsoft, que conta um pouquinho dessa transformação que a gente vem passando. Você tem toda a razão, a entrada do Satya mudou completamente, não só o business, mas o comportamento da companhia. E o que aconteceu? Há 5 anos atrás, aproximadamente, começou a vir muito o que hoje já todo mundo está em voga, todo mundo tem falado muito, que é a história do conceito de modern marketing e modern sales. Isso é uma realidade hoje para a gente na Microsoft, logicamente com desafios de evolução que todas as empresas passam, mas o que é exatamente esse conceito, né? E quanto a gente vive isso? A gente fala, às vezes, de funil de marketing, a gente fala de marketing objective, essas coisas, mas acho que o mais importante de tudo, pegando deste conceito do modelo moderno de marketing, é que a gente coloca não só a parte de criar awareness, na parte de fazer o positioning, na parte do que a gente chama de aceleração de oportunidade, geração de pipe. Assim, a gente coloca isso, e a parte de consumo, porque a gente, falando de serviço hoje em dia, a gente vai até o brinco que depois do funil, que então o funil ele ficou um pouco mais alongado. A gente, hoje, todo o conceito que a gente fala de atuação de marketing, a gente pensa sempre em colocar ele numa plataforma onde a gente tem a entrada de todas as atividades. Então, se a gente está fazendo um conteúdo de digital, nós vamos fazer um webinar, ou nós vamos fazer um caso de sucesso, ou nós vamos fazer um evento presencial, isso falando um pouquinho até pré-Covid, né, antes desse momento. Toda atividade que a gente tem apoiada num objetivo central de negócio, ela tem como ponto focal conectar isso dentro de um grande CRM. Eu vou chamar de um grande CRM porque acho que é a forma mais fácil de traduzir isso.
Então, dali a gente começa a entender o comportamento do nosso cliente, seja que cliente for, tá? Aí depois eu trago um pouquinho para essa complexidade, para essa matriz Microsoft, que eu acho que é super legal a gente colocar também. Tudo que a gente executa, a gente fala que a gente tem que entrar dentro desse processo para realmente nutrir, que é a história do nurture. Como que a gente vai nurture esse cliente para entender o que é a real necessidade dele? O brilhantismo disso tudo é se ele foi num evento de inteligência artificial e ele é um CIO, e depois eu vejo, de alguma outra forma, o CMO ou as pessoas de marketing consumindo trials de Power Apps, por exemplo, ou de Power BI, e eu começo a ver dentro dessa organização diferentes pessoas consumindo conteúdos diferentes e conteúdos em diversos tipos de canais de marketing, aqui eu começo a ter o mais valioso dos dados para o time de vendas. Então, o conceito de modern marketing, por isso que a gente nunca desassocia do modern sales, eles andam juntos. É aqui que a gente começa a falar de transformar ROI para Business Impact. O que é o Business Impact na nossa visão, Rafa? Se a gente tiver que falar, puxa, eu fiz um determinado evento de inteligência artificial, ano passado o Satya teve no Brasil, a gente fez um mega evento, ele veio, a gente chamou um antropólogo para falar junto com ele. Puta, fizemos transmissão via Twitter, time de social, na nossa própria plataforma digital, bombamos com isso. Ah, quantos leads a gente gerou disso? Putz, aí dentro da Microsoft a gente já dá um arrepio, fala, dá um minutinho. Se você estiver falando de non-leads, nós estamos alinhados, a gente está empurrando gente nova para dentro desse conceito. E esse é nosso maior papel hoje. Se você falar qual é o ROI deste evento, você falar, olha o tamanho da arrogância de alguém de dizer que um evento trouxe X milhões de impacto na venda de um mega cliente. E aí a gente fala que tem como se fosse uma roda mesmo que a gente apresenta quando alguém vem para a gente, principalmente quem vem de mercado, que não está acostumado com o conceito ainda, e a gente tem um alto turnover no mercado de tecnologia, o mercado está mega aquecido. A gente fala assim, deixa eu te colocar numa perspectiva. Puta, você é um sales lead, você é um líder de vendas. Você tem as pessoas técnicas junto com você atuando em determinada conta. Eu tenho todos esses investimentos que esses clientes atuaram. Eles consumiram conteúdo digital, eles entraram no webinar, eles participaram de determinado podcast, eles foram nesses treinamentos técnicos, eles foram nesse engajamento executivo, eles viajaram para a Corp com a gente num executive briefing. Eu tenho todo um time de tele suportando qualquer problema que tenha, eu tenho um time de serviço. Me conta agora, que ROI que a gente vai fazer? Você quer somar o salário de todo mundo, todos os investimentos, tudo que isso foi feito para trazer determinado deal que a gente trouxe? Ou faz mais sentido a gente pensar realmente como uma plataforma única, integrada de vendas e marketing, atuando neste benefício a longo prazo para o teu cliente? Então, lógico, aqui estou falando de uma forma muito simples, mas é essa a visão. E aí disso a gente começa a falar na linguagem de Business Impact mesmo, tá, Rafa? A gente tem mecanismos hoje que a gente fala em nomenclaturas internas, que a gente fala de engajamento de cliente. Então, os índices que a gente olha estão focados exatamente no que tipo de engajamento e quanto de engajamento a gente teve no cliente. Então, você pega um mega banco, pode escolher qualquer nome que venha na sua cabeça. Este cliente está engajado? Que áreas estão engajadas? Que tipo de audiência? Quantos deles engajaram? Eu tenho um outro cliente que também é de grande porte e nunca engajou em absolutamente nenhum material. Então, a gente fala que é o not engaged, o engaged e o high engaged. Isso começa a nos dar um termômetro do que é o business impact e atuar com mais profundidade, com atividades, com ações dentro de target accounts. Então, lógico, aqui você viu, eu falo muito na linguagem realmente do B2B. B2B, sim, claro. É B2B na veia. E aí, Rafa, não sei se me permite, cara, eu falo que sobreviver num mundo matricial como a Microsoft, e não é desmerecendo os outros mercados, as outras indústrias, as outras empresas, a gente é muito complexo. Colocando numa perspectiva para a audiência de forma simples, eu falo de B2B, mas dentro do B2B nosso, a gente tem do micro
até as maiores corporações. Então, a nossa pirâmide de segmento é realmente total. Então, a gente fala que tem a unidade de small e medium business, tem a unidade de corporate e uma unidade de enterprise. Então, são 3 até segmentos para a gente bem distintos, com necessidades distintas, com canais de atuação distintos, com value propositions do que a gente tem que falar distintos. Aí a gente gosta de colocar a segunda faceta. Para qual indústria eu estou falando? Porque hoje em dia não adianta ser genérico. Então, o brilhantismo é legal, eu vou falar para farma, não é o mesmo jeito que eu vou falar para finance, para o mercado financeiro, que não é o mesmo de retail. Opa, legal. Então, estou falando do segmento, estou falando da indústria. E para quem que a gente vai falar? É muito básico do marketing, só que aí a gente fala, legal, então eu estou falando para a hierarquia de IT, estou falando para um CIO, estou falando para um gerente de equipe, estou falando para um developer, estou falando para um profissional de infraestrutura. Não, estou falando para uma audiência de finanças, estou falando para um cara de RH, estou falando de marketing. É literalmente a hiperpersonalização em escala, né? Rafa, e aí vem a complexidade por si só da Microsoft, que são as nossas áreas, os business groups. Você já falou de algumas linhas de serviço e produto, mas nós somos, e isso está no mercado, nós somos 3 grandes áreas de business groups, como a gente chama, áreas de negócio, que a gente tem a parte toda de infraestrutura, que é Azure, a parte de data, a parte de SQL, a parte de serviço. A gente tem uma outra área que é de CRM, de Dynamics, de RP, que é uma parte diferente, e tem a outra que é de Modern Workplace, que tem toda a parte de Office, de segurança, de identidade, e que aí você pega toda essa vertente, essa gama de serviços e produtos e plota no segmento, na indústria e na audiência. Então, eu brinco que é para os fortes, trabalhar com marketing na Microsoft com essa é 4D. É literalmente 4D. E muito interessante a ótica que você trouxe de ROI, tá? São cadeiras diferentes, a minha e a sua, mas eu acho que um ponto de vista que converge 100% é a noção que você trouxe do impacto no negócio, né? Por exemplo, até provoco aqui uma outra linha. Esse negócio que foi multi-touch, né? Vários diferentes áreas agregando, desde o atendimento até o conteúdo fragmentado, até o webinário, até uma viagem, tudo isso fez parte da jornada que você, de alguma maneira, não tem como controlar o cliente, qual ele vai consumir primeiro, por onde ele entra, qual é a ordem, se ele vê, se ele não vê. Mas, no fim do dia, ele faz uma aquisição com você. Vamos pegar aqui um exemplo de um corporate. Ele pegou lá e botou a Azure, tá puxando uma parte de banco de dados de vocês. Assim, o retorno dessa campanha, vamos chamar assim, envelopar esse custo todo e colocar nas costas desse negócio. Se você faz dessa forma, você vai estar subvalorizando que o maior potencial que você tem de negócio é o lifetime value que você consegue construir ao longo de crescer esse cliente na carteira, né? Então, assim, esse tipo de debate, eu acho que começa a orientar um pouquinho a gente, que se a gente quer olhar ROI de curto prazo, muito provavelmente a gente vai subinvestir nas coisas que importam para o nosso negócio, né? Perfeito, Rafa. E você sabe que você está trazendo isso. Uma das áreas que atuam dentro do meu time é uma função chamada de Sales Enablement. Não é uma função tão comum para o mercado, mas ela é fundamental. Ela é a história da brincadeira que ela é o tradutor entre marketing e vendas. Essa pessoa tem uma cadeira em todos os ritmos de conversa semanais do business. Então, é literalmente uma pessoa de marketing, de central marketing, sentada junto com a equipe de vendas, entendendo um pouquinho o cenário do que está acontecendo e trazendo números, porque é o que eu falei, quando a gente não fala mais de ROI, não significa que a gente não está falando de trazer dados e ter data insights, pelo contrário. Até que você vai falar com um vendedor, você fala, meu amigo, não me vem com um blá, entendeu? Eles até gostam de um blá, que eu brinco que, falar que vai levar o cliente para uma viagem, também, somos seres humanos, todos gostam de um carinho. Sim. Mas, assim, ele tem um papel, essa pessoa que está nessa função e tem uma equipe com ele tem um papel fundamental, porque ele está sentado ali para dizer, existe todas essas possibilidades de engajamento com os seus clientes, e a gente olhando nos index, a gente percebe exatamente que este cliente que você está falando, ele está consumindo isto daqui, só que olha todo o espectro de que tem por trás dentro desses, a gente chama de insights, é uma ferramenta que tem insights mesmo,
olha dentro da empresa o que os funcionários deles estão consumindo de conteúdo. Isso vira um super clique. E a gente faz, realmente é um modelo de transformação, não são todas as pessoas que já estão super usando esses insights, mas tem pessoas mais antenadas de vendas que falam, eu vou construir todo o meu plano de desenvolvimento do cliente em cima disso. Porque é a maior riqueza que ele tem, ele fala coisas que o cliente não me conta, vocês estão trazendo com esse consumo de informação. Então, a beleza do multitouch é essa soma mesmo. É o que o vendedor, ou o atendimento, ou o parceiro está na ponta ouvindo, e ele olhando por trás fala assim, mas eu estou vendo behind the scenes, eu estou vendo que por trás esse cliente está. Por quê? Putz, ele está com o Google, ele está com a AWS, com quem que ele está que ele não está dando chance para a gente? E aí a riqueza da conversa do Business Impact mesmo, Rafa. Sensacional. E agora, até, Lu, acho que esse tema do ROI, ele dá um episódio inteiro. A gente vive num mundo que, de alguma maneira, é curtoprazista, né? Seja pelos incentivos dos executivos para bater o EBITDA do quarter, seja pela maneira como as estruturas corporativas são organizadas para prestar conta para um board. E assim, até assim, a gente poderia entrar aqui nos diversos motivos do desalinhamento, mas fato é que é um mercado que poucas são as companhias que conseguem olhar para o longo prazo e priorizar isso 100% das vezes. Isso acaba gerando algumas distorções, acho que isso é pano para manga para um episódio inteiro, mas eu não queria sair daquilo sem trazer um pouquinho do outro espectro, né? A gente foi ultra hardcore business, ROI, áreas de negócio e o modelo 4D da Microsoft com audiência, hierarquia, segmento e produto, tudo entrelaçado, mas eu não queria sair daqui de jeito nenhum sem falar de gente. Também não, Rafa. Eu ia achar um erro grande da nossa parte, eventualmente uma desculpa para fazer a parte 2, mas um erro grande da nossa parte não trazer esse lado, porque assim, acho que o Satya é uma figura emblemática, você é uma figura emblemática, e assim, uma provocação que eu vejo muito executivo se confundindo, e assim, se você pega os valores aqui da Avelar, a cultura, o deck de cultura tem 5 páginas. Tem um braço que é a cultura do amor, que tem conexão, empatia e relacionamento, e você tem um outro lado que é a cultura do resultado, que aí a gente fala de resiliência, de autorresponsabilização e números, e isso a gente chama de cultura do resultado, e a gente diz que cultura do amor mais cultura do resultado é igual a velocidade, e a gente diz que no nosso negócio velocidade é o KPI, né? Mas eu vejo muita gente se confundindo, achando que é uma questão de ou você é uma empresa com cultura de resultado e faca na caveira e que onde as pessoas fazem de tudo para chegar nos objetivos e as pessoas ficam em segundo plano, ou você é uma cultura soft, onde você leva em consideração o ser humano 360 e você se preocupa de fato com o João e com o Ricardo e com a Maria e com a Joana e o que elas estão passando como profissionais. Mas na minha visão, e eu sei que é a sua visão, não é ou, é e. O fato de você se preocupar com o coração e com a mente da Joana, cara, vai fazer esse time ser um time de alta performance. Mas assim, acho que todo mundo que está aqui está cansado de me ouvir falar disso, queria trazer uma outra voz, talvez uma outra visão e um outro ângulo para corroborar em cima ou até discordar do que eu acabei de falar, Lu. Não, super legal. Rafa, se você me permite, eu vou, de forma muito rápida, falar de onde vem essa essência. Eu sempre fui uma esportista, eu praticava esporte. Somos dois. Eu gosto de lembrar desse fator da minha história, porque eu, na faculdade, eu fiz Mackenzie, era diretora de atlética, tinha todo o envolvimento, eu falava que não é à toa que eu fiz 2 faculdades e uma pós, acho que era mais porque eu gostava de jogar mesmo. Mas eu falo que meu esporte, quando era criança... Era futebol, e você falou jogar, era futebol, era vôlei, era... Eu sempre fui jogadora de vôlei, só que eu parei de crescer muito cedo, eu era muito grande quando pequena e parei de crescer com 11 anos, então, ou seja, eu fui sempre rebaixada. Somos dois. Eu também, aos 13 anos, eu já tinha 1,79 m, eu achei que eu ia ter 2 metros, mas parou ali no 1,79 mesmo e nunca mais cresceu 1 centímetro. Somos dois. Rafa, eu parei no 1,61, então, como você percebe, eu não ia muito longe no vôlei, né?
Mas o interessante foi a história com o futebol. Eu fiz futsal durante a faculdade, isso de novo falando de muitos anos atrás, era um esporte até muito masculinizado ainda, mas a gente foi desafiado, o Juca, que é os Jogos de Universitários de Comunicação e Artes, eu estava no primeiro, e putz, fui jogar. Eu, definitivamente, o resumo disso eu era a pior jogadora do time. Não tenho dúvida disso. Só que, de alguma forma, o meu técnico era um cara brilhante, é um cara brilhante até hoje, e ele identificou essa facilidade de ler as pessoas que eu tinha com muita facilidade. E eu me tornei capitã de time. E aí você fala, putz, mas no futsal tem 5 pessoas, meu, sendo uma goleira e 4 linhas. Uma das 4 ser a pior jogadora é uma roubada. Sim. E a nossa melhor jogadora, que é uma menina que joga incrivelmente até hoje, eu brinco que ela vai ser uma senhorinha jogadora de futebol, ela falava, eu não entro num jogo difícil sem a Luciana em quadra, porque ela sabia a segurança que eu passava pro time. Então eu falava assim, desistir jamais, cara. E essa história de interpretar as pessoas no bom sentido da palavra, de ler, eu falo que está muito presente. Então, acho que assim, meu estilo de liderança, o que eu acredito em liderança em qualquer aspecto, porque eu falo que ser líder, você não precisa ter um time para liderar. Você é líder dentro de casa, você é líder com seus amigos, você é líder assim. É isso, é líder sentado do lado de qualquer pessoa. É a história de você estar sempre presente para observar. Eu gosto muito desse aspecto de falar que o Covid está trazendo muito esse aspecto humano para a gente, né, Rafa? Eu vejo todo mundo, antes de começar um e-mail, seja mais hardcore de business impact possível, começar o e-mail dizendo, puxa, espero que esse e-mail te encontre bem, como está você e sua família? Poxa, fique em casa. Aí você fala assim, juro, eu tô até arrepiado. Eu ia falar, eu arrepiei aqui também, tá? Eu arrepiei aqui também. Porque, Rafa, a gente descobriu que a gente é ser humano integral, a gente não é um ser humano pessoa física e jurídica. E isso sempre foi muito da boca para fora. Então, assim, outro dia eu estava conversando com a CEO do Twitter no Brasil, fiz um bate-papo com ela, não a conhecia, mercado maluco, né, que é uma pessoa também super humana, e ela falou, Lu, de tudo isso que você está vendo, desse movimento do Covid, a gente está falando do new normal, o que mais te preocupa? E eu falei que as pessoas esqueçam o que elas estão aprendendo, que é ser humano na íntegra. Isso é o que mais me preocupa. E o papel do líder agora, mais do que nunca vai ser, do líder que quer ser líder, do líder que quer realmente ser um exemplo para os outros, Rafa, é que é agir com integridade, é agir com respeito. A gente tem um dos pilares de gestão da Microsoft, é o care, que é realmente o cuidar da pessoa. Mas é cuidar, não na essência da falsidade, do tipo, eu vou abrir a câmera e falar, Rafa, você tá... Não. Rafa, e aí? Estar tudo lá. bem? É estar. Por isso que eu falo, eu gosto muito da palavra presença. Então, é aquela história de, eu tô aqui, vou começar uma reunião, sentir sua voz um pouco melhor, vamos dar 5 minutos de pausa nessa conversa, vamos conectar aqui no offline, deixa eu te ligar, tá tudo bem na sua casa? Porque, às vezes, é simplesmente antes de entrar nessa reunião, eu tive uma mega treta na minha casa, tô triste. Então posso te pedir? 10 minutos, vai pisar na grama, se não tem grama, vai pra janela, olha uma árvore, faz qualquer coisa. E não é papo de bicho grilo, né? Porque meu time sempre brincou que eu sou meio alternativa em algumas coisas, mas eu falo, gente, não é sobre isso, é sobre conexão humana. A gente tem que voltar nessa essência do ser humano e entender que todos nós vamos ser, sem dúvida nenhuma, seres mais produtivos se a gente entender que somos seres humanos, Rafa. E desafio concordo 100%, para não dizer 1000%, eu sou um cara de superlativos, mas para as pessoas aqui que não querem fazer isso porque se preocupam genuinamente com os seres humanos, o que pode ser questionável em algum ponto, mas que querem só pelo ROI, faça pelo ROI. Porque isso tem ROI. Eu acho que essa é a desconexão que as pessoas não entendem, né? Assim, eu e você, claramente, somos pessoas que o movimento de negócio vai passar pelas pessoas e a cultura das companhias refletem isso, mas até para o executivo que assim, cara, que é número, quer botar dinheiro no bolso e não liga para as pessoas, se você agir da outra forma, você vai colocar mais dinheiro no bolso. Eu acho que essa é uma visão que eu queria que mais gente tivesse.
Perfeito, Rafa, porque é isso, sim. E a relação humana, quando eu trago, por isso que eu falo, não tem nada de bicho grilo mesmo, né? Tem muito a ver com a história de Alta independente. performance. É alta Sim, performance. Eu falo que a história de diversidade, eu até te comentei um pouquinho, eu gosto muito do tema de diversidade, mas de diversidade na essência. Eu falo que o modelo mental das pessoas já é uma diversidade por si só. Eu acreditar que eu tenho uma pessoa numa régua super criativa, uma mais analítica, uma é complexa, a outra é extremamente objetiva, isso é diversidade e é este brilhantismo, é essa conexão que vai trazer alta performance. Tanto que às vezes, quando eu estou com vaga em aberto, que eu vou contratar alguém, o RH costuma perguntar assim: o que você está buscando nessa pessoa? A primeira coisa que eu respondo é complementariedade ao meu time. Eu não quero um monte de Lucianinhas, eu não quero um monte de Joãozinhos, eu quero que cada um traga o seu perfil. E aí vem a história do impacto. Puta, isso causa, às vezes, umas tretas enormes. Ainda bem, causa, porque, causa. cara, se a gente fosse todo mundo fofo no colo, e eu falo que ser humano, ser care, não tem nada a ver com ser fofo. Outro dia ele falou assim, Às vezes aquece. porra, às vezes, Rafael, aquece quase todo dia, na verdade, né? Sim. Mas aquece com a preocupação do respeito pelo ser humano. Então, o que eu Perfeito. falo, a linha do respeito sempre é. E às vezes, por isso que eu falo assim, a história de interpretar a pessoa. E eu tenho casos super legais que eu já vivi. Eu gosto muito, eu tenho um projeto paralelo que é de jovens talentos, que é outro tema. Um dia também, se quiser, a gente fala sobre isso, que aí eu posso falar horas. Mas que eu falo que o que é importante é eles entenderem na essência o que eles querem. E essência, que às vezes a gente fala de propósito, mas não é assim, quem você é, porque eu já tive estagiários que falavam assim, você não vai me passar no processo para eu virar um trainee da Microsoft? Eu falava, não, sabe por quê? Você vai sofrer, você só quer estar aqui porque o sobrenome Microsoft é lindo, eu também adoro ter esse sobrenome, só que deixa eu te falar, meu, você precisa ir viver na praia, você precisa ir, puta, morar na Califórnia, isso aqui não tem nada a ver com você, você está se matando. E da pessoa, depois de alguns anos, voltar e falar, eu quis te matar, só que, meu, eu estou na Califórnia. Isso é um caso real, tá? Tô te contando aqui de falar, eu sei que eu vou voltar, mas eu vou voltar com outra maturidade, com outro nível de experiência. E, porra, Lu, eu nem sei como te agradecer. Fala, pô, que bom, um a menos querendo me matar no mundo. Então, a história do care, a história do respeito humano, não tem a ver com fofice. Tem sim a ver com o impacto no negócio e na pessoa, Rafa. E Perfeito. a hora que o líder traz esse balanço, putz, é alegria, porque isso não tem coisa mais legal para mim do que ver meu time, às vezes falando, pô, a gente não é só colega de trabalho, a gente é brother, Lu. A gente te exclui das conversas às vezes porque a gente quer falar mais merda do que a gente pode falar para você. Puta, lindo. Sofro dessa também. Essa é a conexão, Rafa. É isso que a gente quer no final do dia, né? Não vou falar de felicidade aqui, porque acho que é até um tema perigoso, mas é uma questão de realmente dessa relação pessoas e impacto no negócio, elas estão 100% conectadas. Sem fofice. Fantástico. E é isso, é sem fofice, é driver de resultado, mas é curioso, você passou en passant aí por um tema que é muito interessante, que é na era da mídia a gente está culpando as redes sociais e excesso de exposição por isso, mas isso já acontecia nos últimos 100 anos, que eram as pessoas não se fazerem as perguntas difíceis o suficiente para entenderem o que faz sentido para elas e mapearem decisões de carreira, por exemplo, para ter um sobrenome Microsoft, ou para se tornar engenheiro, ou para se tornar médico, com base na expectativa dos pais e da sociedade, porque é isso que faz o pai chegar num jantar de negócio e parecer, o meu filho é médico, e o pai quer falar isso. E por várias vezes, as pessoas... É curioso, porque todo mundo sabe o que quer. Assim, a pessoa não tem dúvida se ela chega para trampar aqui na Avelar ou na Microsoft, se ela gosta disso aqui. Ela não está na dúvida. Mas na hora que ela sai, ela começa a deturpar essa linha de pensamento pela maneira como ela quer ser vista, pela expectativa que os outros imprimiram nela e fazem decisões de merda, como essa de não ir para Califórnia ou coisa do tipo. Então, cara, adorei que você trouxe isso, assim, faz parte do meu modelo mental aqui diário, tentar guiar. Eu, por exemplo, te trazer uma perspectiva minha. A cada 3 meses, a gente não tem tanta gente ainda, tem um pouco mais de 100 funcionários hoje em dia, mas a cada 3 meses eu falo com a agência inteira. Então eu tô sempre... uma ou 2 reuniões por dia com pessoas de qualquer nível, tá na minha agenda aqui, totalmente planejado. E várias das minhas conversas
com a galera mais júnior, eu quase que eu tô fazendo um desserviço à empresa, porque eu canso de sair da conversa falando, cara, você tinha que estar fazendo outra coisa, cara. E é isso que você falou. E é quase um desserviço à empresa, e o RH me odeia por isso, porque eu abro várias janelas aqui de conversas. Pô, o Rafa me disse que eu deveria estar fazendo outra coisa, mas passa muito por isso. Passa muito por isso. Puta, Rafa, é tão legal isso, né? Outro dia eu fiz uma analogia disso, eu ouvi uma live, puta, vi um pedaço, na verdade, até por falta de tempo, que a pessoa fez uma analogia com a impressora 3D. Puta, não sei se você já viu essa analogia, mas fala assim, Não vi. todos nós sabemos o que queremos, mas a gente deturpa tanto essa visão, e principalmente porque o mercado corporativo corrompe mesmo, às vezes, a gente perde um pouco isso, seja por cobrança de família, seja por uma cobrança da gente com a gente mesmo, da sociedade. E a analogia foi brilhante. Assim, imagina uma impressora 3D, já que estamos falando de mundo moderno, agora faz você se projetar lá dentro, você vai desenhar você nisso. A hora que você tirar essa escultura lá de dentro, essa impressão, o que você está vendo é realmente o que você acredita que você é? Porque a gente vai jogando para dentro disso diversos aspectos que a hora que você fala assim, caraca, eu não sou nada disso. Isso daqui é literalmente o teatro que eu construí para o mundo. Puta, e agora, eu de novo, assim, eu estou tentando ver, e não quero ser romântica, não quero passar batom no sapo, não é nada disso, tá? Mas assim, a história da situação do Covid está fazendo com que a gente olhe cada vez mais para a gente mesmo. Eu mesmo, cara, eu olhando, o que eu falei lá no começo, eu tenho 2 filhos, cara, são crianças incríveis, cheias de energia, só que eu trabalhava 12, 14 horas por dia, eu chegava em casa para falar, e aí, vamos tomar banho, jantar e vamos dormir, que amanhã cedo a mamãe acorda para levar na escola. Eu tô tendo que estudar com os caras, eu tô entendendo um monte de anseios que eles têm, ansiedade que eles têm, porque, Rafa, literalmente, você olha e você fala, uau, será que eles teriam esse tempo para me conhecer? Porque quantas vezes eu tive que ser humilde lógico, no momento de pressão que a gente está mentalmente, emocionalmente e com o trabalho, com tudo que se tem, eu teria coragem de ter humildade de chegar num filho meu e falar assim, putz, desculpa, filhos, acho que eu perdi a mão aqui. Eu também estou num processo de aprendizado, eu também sou um ser humano. Sou um ser humano mais velho, com a responsabilidade de ser mãe de vocês, mas às vezes vocês me falam coisas que vocês estão me ensinando. Então, a história da relação humana, Claro. e essa quebra de hierarquia, que é o que você falou lá no começo, por que um líder tem que ser tirano, tem que ser duro, tem que ser o máximo? Não, cara, a humildade. Tira a capa. Sim. Tira a capa. Quantas vezes meu time traz coisa para mim e fala assim, meu, desculpa, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Meu, vocês podem me explicar? Puta, assim, isso, a hora que entra no mundo de digital, você pega os jovens, eu falo, meu Deus, gente, eu sou velho, eu posso falar de uns negócios que vocês não sabem nem do que eu tô falando. Então, vamos lá, traz um pouco, então, até acho que um modelo de liderança, essa aproximação hierárquica, é outro tema muito interessante para a gente ver, Rafa. E a hora que você traz isso, você traz uma questão de impacto na pessoa, impacto da importância dela, porque todo mundo gosta que o ego seja massageado um pouquinho. Então, a hora que você traz isso, bom, a curva é um monstro. Então, de novo, cuidado com as pessoas, essa história de ter humildade, de dizer quando não sabe, meu, o impacto no negócio é fato. Gigante. Brilhante, e sem dor. Brilhante. Às vezes sem dor, né, querido? Acho que é isso. Brilhante, brilhante. E assim, Lu, cara, a gente conseguiu passar por temas que vão desde, assim, do futuro de plataforma, né? Então, a Microsoft é uma empresa que joga em vários dos verticais do futuro aí. E acho que o pano de fundo até das histórias que você contou passa por todos esses verticais, mas a gente não ficou só nisso, a gente conseguiu entrar nas dinâmicas de como fazer marketing para um ecossistema tão complexo assim e para um consumidor cada vez mais complexo e onde o valor desse relacionamento está ao longo do tempo e não na primeira transação, que é uma coisa que eu queria que as pessoas ouvissem mais. E depois a gente conseguiu flipar para modelos de liderança e o quanto um executivo deveria cuidar das pessoas 360 como um ser humano integral, se não pelo fato de que isso é importante para ele, pelo ROI do dinheiro que isso vai trazer. Então, assim, a gente tocou em uma série de assuntos e estou trazendo isso aqui para a gente fazer um encerramento. Eu acho que
o episódio foi brilhante no espectro que ele conseguiu trazer do que é a vida de um executivo moderno, de quais são as coisas em cima das quais a gente se debruça, e eu queria te agradecer de coração, viu? É isso, Rafa. Para mim, como eu te falei lá no começo, acho que é até importante fazer esse fechamento falando que eu não sou uma pessoa super de palco. Pelo contrário, às vezes eu fico postando, não, será? Deixa eu ver se tem mais alguém para falar no meu lugar. Sou meio envergonhada às vezes para isso. Mas, puxa, você é um cara incrível, assim, por mais jovens, brilhantes como você, mais humanizados, porque eu acho que tudo que eu desejo para o futuro, que eu tenho filhos, isso que eu tenho que desejar mesmo, que a gente possa ser pessoas mais humanas, assim, e com impacto no negócio. Rafa, tu saiu daqui super feliz, de verdade, Leve, assim. né? Leve, é um negócio que deixa a gente leve. Super, e assim, o legal, Rafa, é quanto o seu perfil deixa a gente à vontade também. Eu acho que isso é uma outra função que a gente tem, né? De permitir que o outro seja como ele é, do jeito que ele é, alguns mais formais, outros menos. E assim, meu, saiu leve, gostoso, adorando esse papo, ficando encantada, mais uma vez, não só pela sua história, mas por tudo que você constrói, pelo momento que você também está fazendo, tantos profissionais terem essa oportunidade de compartilhar suas histórias. Muito, muitíssimo obrigada a você, toda a equipe, ao Felipe, que teve que ter super paciência, a Rafa com a minha agenda maluca, né? Que puta, que desafio enorme, quantas vezes, e agora? Não, depois, vamos embora. Mas assim, super obrigado por toda essa equipe, por você também, por esse momento. Super. E assim, Rafa, se você me permite, eu ouvi uma amiga falando outro dia numa live que a gente tem que ser generoso com a gente mesmo, né? Um momento de muita generosidade que a gente tem que ter como ser humano. E acho que estar aqui com você me deu esse exemplo clássico. Assim, vou falar com um monstro, o cara arrebenta nos podcasts. Cara, mas eu vou ser generosa comigo, eu vou ser quem eu sou. E acho que as pessoas têm que levar isso com elas, né? A gente ser generoso com a gente nos dias de hoje é uma boa palavra para a gente guardar, né? Que aula, Lu, que aula. Assim, vou jogar aqui, depois a gente traz os dados, porque aquilo não é porque a gente pensa o longo prazo que a gente não olha os dados, mas já vou jogar aqui, em termos de dados, minha aposta é que a sua aula aqui vai ser um top 3 do podcast, viu? Obrigado pelas palavras, obrigado por tudo. Acho que, assim, toda vez que a gente consegue trazer um papo que tira a capa do executivo e aproxima a história, eu acho que isso só engrandece o discurso e soma muito. Inclusive, deixar um convite aqui para quem quiser ouvir um pouquinho mais o seu ponto de vista. Imagino que LinkedIn é uma plataforma que o seu ponto de vista tenha que estar lá por obrigação, né? É lá que o pessoal te acha? Como é que é? Eles me acham lá, Rafa. Não sou super ativa em rede social, mas, te falo, o ano passado eu tive num evento mundial do LinkedIn e fui para uma mesa com 12 CMOs do mundo só. Cara, e os caras do LinkedIn me desafiaram muito, do tipo, você é a única da mesa que não fala para o mundo, você tem conhecimento, você tem que falar. E agora acho que você está me trazendo mais um cutucão. Mas vamos aterrissar isso aí. Faz igual a mim, bota um videomaker para te seguir 12 horas por dia, 14 horas por dia aí e cria o conteúdo nas costas disso. Foi a maneira que eu quebrei o desafio, porque eu também não conseguia parar para produzir. Mas super te agradeço o desafio de novo, porque eu falo que uma hora eu vou ter que colocar para fora é o que eu falo, um pouco do conhecimento que eu tenho para compartilhar, porque eu tenho certeza que para alguém vai ser útil. Boa, fantástico, Lu. Gente, e se você está ouvindo isso aqui, seja na plataforma que for, seja no YouTube, Spotify, Deezer, vídeo, áudio, tira um print da tela, me marca, deixa a gente saber que você está ouvindo, significa o mundo para mim, e a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook.